Gente, o que vocês fariam se vocês descobrissem que a sua filha está ficando com o próprio padrasto? Ou seja, que o seu marido está te traindo com a sua própria filha. Quem vai contar pra gente o que aconteceu nesse caso é a Pamela Oliveira. Gente, hoje eu vim falar com vocês um assunto que é polêmico. É um assunto que está acontecendo na minha família. Isso não é história de seguidores nem nada do tipo. É um assunto que realmente está acontecendo na minha família. Eu pensei muito antes de vir falar isso aqui, vim expor isso aqui, porque querendo ou não, eu vou estar expondo a minha mãe. Enfim, vou contar pra vocês o que tá acontecendo. Gente, há um tempinho atrás, a minha mãe viu uma conversa estranha no celular do marido dela, do meu padrasto, no caso, né? E essa conversa era simplesmente com a minha irmã. Sim, filha dela. Pegou uma conversa estranha, só que não falou nada porque não tinha certeza do que era. Esperou, até que um dia ela pegou o celular da minha irmã. Pegou o celular da minha irmã e ela sabia a senha, né? Entrou nas conversas e viu lá. E realmente tinha conversas muito estranhas, sabe? Tipo, dele se encontrando, dela ir na barbearia dele, de ver ele, de ter relações, essas coisas. Bem chocante mesmo. Minha mãe confrontou eles, negaram até o fim, falaram que era outra pessoa que estava conversando com ela pelo celular dele. Detalhe, a minha irmã também é casada. Meu Deus do céu, isso piora muito mais a situação. Ou seja, você tá traindo a sua própria mãe, você tá ficando com o marido dela e você ainda tá traindo o seu marido. Então é traição em dose dupla. Eu não sei vocês, mas se fosse a minha filha, eu ia ficar muito mais ressentido com a minha filha, que é sangue do meu sangue, do que com o meu marido. Porque esse tipo de traição de namorado, de marido, obviamente que isso não deve acontecer. Nunca traia, isso daí é falta de moral. Mas quando acontece, ainda a gente consegue lidar melhor com a situação. Agora imagina você estar sendo traída pela sua própria filha, sangue do seu sangue. Você carregou 9 meses no seu útero. Que era outra pessoa que estava conversando com ela pelo celular dele. Enfim, conseguiram enganar minha mãe, porque nenhuma de nós somos 5 irmãs. Nenhuma de nós, as outras 4, acreditou nessa história. Enfim, a gente não acreditou nessa história, mas infelizmente a minha mãe sim, né? Passou um tempinho depois, minha mãe acreditou, ficou tudo de boa, fingiu que nada tinha acontecido. E passou um tempinho depois, a minha irmã, minha outra irmã, pegou o celular dessa minha irmã que tinha as conversas com o meu padrasto e viu que tinha novas conversas, do mesmo nível. Eu acho que a sua mãe agiu certo, ela ficou caladinha na dela, fingiu que estava acreditando só para poder conseguir mais provas posteriormente. Eu também já fiz isso, né? Eu já fiz essa estratégia num relacionamento que eu tive, fiquei quietinho, só fui coletando mais provas. Aí chegou num ponto que eu tinha tantas provas que não tinha como ele negar. Pegou o celular dessa minha irmã que tinha as conversas com o meu padrasto e viu que tinha novas conversas, do mesmo nível. Do mesmo nível não, pior. E pegou essas conversas, chamou todas nós pra conversar e falou pra minha mãe. Só que dessa vez, sem ele, sem o meu padrasto. A gente pressionou ela pra falar a verdade pra minha mãe, porque a gente já sabia o que tava acontecendo. Eu também teria feito isso desde o início. Eu acho que a sua mãe deveria ter feito isso desde o início. Confrontar os dois quando eles não estivessem juntos. Porque aí ela ia ouvir a versão de um, depois ia ouvir a versão da outra pessoa, né, da filha, e ia comparar as versões pra saber se um tá se contradizendo. Até que ela soltou. Falou que sim, que era ele, que eles já estavam tendo um caso há um tempo, e não sei o que. Gente, o vídeo tá muito grande, vou fazer parte 2. Enfim, a minha irmã assumiu que realmente eles estavam tendo um caso há um tempo. Nesse meio tempo que a gente estava confrontando a minha irmã pra ela falar a verdade, o meu padrasto foi lá, né? Só que fiquei no portão e não deixei ele entrar. Falei que a minha mãe tava conversando com ela e se ele quisesse, ele ia lá depois. Enfim, minha irmã confirmou que era ele, que eles estavam tendo um caso. E a minha mãe não quis acreditar, gente. A minha mãe ficou arrasada, lógico, né? Que mãe não ficaria? Enfim, a minha mãe agora já sabia a verdade, já tinha certeza do que estava acontecendo. E a gente não podia fazer mais nada, só ficar do lado dela, porque a gente sabe o tanto que a minha mãe gosta dele e o tanto que ela ia ficar mal, né? Mas depois, a minha irmã, porque ela assumiu, ela falou que sim, que eles estavam tendo um caso, mas ele nunca teve a coragem de assumir. Ficou negando
negava pela vida dos filhos dele. Gente, pra vocês terem noção. Eu não tô falando que é o caso dela, mas eu já escutei relatos de homens que se relacionaram com mulheres que têm filhos ou filhas com o intuito de posteriormente ficar com as filhas dessa mulher. Ou seja, ele vai lá, conquista a mãe, mas o objetivo sempre foi ficar com uma das filhas dessa mulher. Aí depois, que a minha irmã foi embora e que todo mundo já tava mais calmo, a minha irmã foi mandar um áudio pra minha mãe falando que era mentira. Que ela só tinha falado que era verdade porque a gente tava pressionando ela e porque tava ameaçando de contar pro marido dela. Gente, ninguém ameaçou a minha irmã. A gente conversou com ela, não foi aquela... Tipo, eu sei que a maioria das pessoas ia estar revoltado, ia estar conversando com ela, brigando e tal, mas ninguém nem falou alto com ela. Ou seja, a sua irmã teve peito pra trair o próprio marido, trair a própria mãe, e depois que contou a verdade, não teve peito pra sustentar. Mas eu acho que depois que ela saiu dessa conversa, muito provavelmente ela deve ter mandado mensagem pra ele dizendo tudo o que aconteceu, que ela foi forçada, né, a contar a verdade, e ele deve ter brigado com ela, coagido e falado pra ela desmentir. Então a gente realmente só conversou e pediu pra ela falar a verdade pra minha mãe, porque a gente não queria mais ver a nossa mãe sendo enganada, né? Só que aí depois ela foi lá e desmentiu toda a história. Falou que ela só falou aquilo porque a gente tava pressionando ela, porque tava ameaçando ela. E que ela não tava tendo caso com o meu padrasto. Só que nas mensagens, gente, não tem como. As mensagens que eles conversavam era coisa íntima da família. Tipo, só eles sabiam o horário que a minha mãe vai dormir à tarde, porque minha mãe tem uma lanchonete. Então tem hora que a minha mãe deixa a lanchonete com as minhas outras irmãs. E com ela, inclusive, deixava. E vai dormir. Então só ele sabia esse horário. Ele ficava perguntando se minha mãe já tinha ido dormir, como que tava a lanchonete, que hora que ia fechar, se minha irmã podia ir levar comida pra ele. Minha irmã ficava perguntando se ele queria alguma coisa, queria que ela levasse lanche e tal. Ele falava assim, vem aqui na barbearia, que não sei o quê. Coisa desse tipo, que não tinha como ser outra pessoa. Falava coisas da minha sobrinha, dos namorados das minhas irmãs, que só ele conhece. E esse outro menino que eles estavam alegando ser, não sabe nada disso, nem frequenta a lanchonete da minha mãe pra ele saber que horas que a lanchonete abre ou que horas que a lanchonete fecha. Imagine que horas que a minha mãe entra pra dormir na parte da tarde. Enfim, gente, muitos detalhes que não tem como ser outra pessoa. E a minha irmã foi lá e desmentiu toda a história. Falou que era outra pessoa. E olha a história que ela foi inventar. A explicação dela, dessas conversas estarem no celular do meu padrasto, e da conversa ser com o meu padrasto, é que esse menino hackeou o chip do meu padrasto, colocou um código no celular dele, e que as conversas apareciam pra minha irmã como foto, com a foto de perfil e o nome do meu padrasto, mas não era o meu padrasto. Assim, gente, essa história tá me lembrando uma outra história de um dos filhos do Bolsonaro. Não sei se vocês lembram, o filho mais novo do Bolsonaro, se eu não me engano, o Renan, deu essa entrevista aqui pro Léo Dias na época que vazou algumas conversas dele no WhatsApp com print e tudo, que ele supostamente estaria tendo um caso com um homem por aí, com um assessor dele. Mesmo depois de mensagem vazada, print vazado, ele negou até o fim que não estava tendo caso com aquele cara. Inventou um monte de desculpa, disse que o celular dele não tinha senha, que o assessor conseguiu mexer no celular dele. Eu acho que a sua irmã e seu padrasto aprenderam a mentir com o Renanzinho Bolsonaro. Gente, tem lógica isso? Não tem lógica, porque ela falou que ele... Óbvio que não tem lógica, eu acho que nem o Pinóquio tem essa coragem de mentir desse jeito. Ele nunca teve acesso ao celular dele, mas que pela prisão, que esse cara já foi preso, ele conseguia colocar um código no celular do meu padrasto, que ele conseguia acesso a tudo do celular do meu padrasto, sem precisar mexer no celular dele. Ah, tá bom, confia. Que hacker é esse, gente? É um hacker da Casa Branca, um hacker do Pentágono pra fazer esse estrago todo? Gente, isso existe? Enfim, não tinha como ser outra pessoa. Tudo indicava ali que era assim, as conversas eram assim com o meu padrasto. E ela até mandou um número lá pra minha mãe, dizendo que era esse cara, e a minha mãe conversou com esse rapaz. Só que o cara não sabia nem o que ele tava falando, gente. Claramente ele não entendia. Nossa, mas olha só como que são dois filhos da puta, gente. São duas pessoas extremamente tóxicas. Eu botar os dois pra fora na hora. Agora colocou uma outra pessoa no meio, uma pessoa inocente, uma pessoa que não tem nada a ver, só pra tentar sustentar sua mentira. Nada, não sabia nem o que tava acontecendo. E só tava fazendo ali porque ele era amigo do meu padrasto e ele pediu esse favor pra ele. E ele tava fazendo. Mas enfim, o que vocês acham dessa história? Vocês acham que eu estou errada porque eu nem olho mais na cara da minha irmã? A minha mãe, ela infelizmente acreditou de novo nessa história. E eu sei que eu não devo
Desculpa, mas chega uma hora, gente, que não dá mais pra passar pano. Todas as provas estão ali na sua cara e você não tá acreditando. Eu sei que é muito difícil você assumir que o seu marido estava te traindo, que a sua filha estava te traindo. Mas, gente, tem coisas que a gente só tem que aceitar na vida. Desculpa, mas tem gente que pede pra ser otária, pede pra ser enganada. Não é possível uma coisa dessas. Agora eu tô com raiva até da tua mãe. Meter mais e eu não vou. Mas vocês acham que eu estou errada por ter ficado com raiva da minha irmã por essa situação? Vocês acham mesmo que ela tá certa, que ela está falando a verdade e eu tô sendo... como que se diz? Estou sendo egoísta por não acreditar na minha irmã e sim acreditar nos fatos que a gente me fala. Porque às vezes eu fico pensando, será que ela tá falando a verdade? E eu tô sendo egoísta com ela e não acreditar? Sinto te informar, Mona, mas se você acreditar, você é burra. Não, assim, com todo respeito. Quando eu falo burra, é tipo assim, burrinha, sabe? Às vezes eu também sou burrinho. Às vezes eu sou muito burra e às vezes eu sou muito inteligente, como vocês também. Não tô chamando vocês de burra. Burra, quando eu falo, é assim, burrinha, assim. Ou ela realmente tá com o meu padrasto e ela tá tão apaixonada por ele, porque, gente, se vocês verem o tratamento dela com ele, realmente é o tratamento de uma pessoa que tá gostando muito da outra. Porque ela faz tudo pra ele, tudo. Ela só almoça quando ele chega em casa pra almoçar. Tipo, na casa da minha mãe. E ela mora lá do lado. Ela só almoça quando ele chega pra almoçar. Ela fica o tempo todo oferecendo coisa pra ele. E se oferecendo pra ele levar lanche pra ele da tarde, da manhã. O tratamento que ela tem com ele, ela não tem nem com a minha mãe. Até a minha mãe já falou sobre isso. Mas enfim, deixem a opinião de vocês. O que vocês acham? Será que eu tô sendo errada em estar julgando a minha irmã? Ou realmente tem alguma coisa entre eles e só a minha mãe não quer enxergar? É só a sua mãe que não quer enxergar, tá? Se eu fosse a sua mãe, já tinha dado um tapão nela e gritado: me respeita que eu sou a sua mãe. Como é que você se atreve, hein? Me respeita, tá ouvindo? Me respeita! E você, gente, o que você faria se fosse a sua filha com o seu marido? Deixa aqui pra mim embaixo nos comentários. E já aproveita, se inscreve no canal e também deixa o seu like aqui embaixo do vídeo. Um abraço e até a próxima fofoca.